Algumas que já foram, que voltam, que foram bisavó, aí é mãe, é não sei o quê, aí começa, né? Mas é isso, é muito bom a gente estar refletindo nessas informações, porque nos aproxima de uma realidade e amplia a nossa visão da questão da família universal, né? A figura hoje de uma mãe pode ter sido uma irmã, uma avó, uma tia, e os papéis vão se invertendo e a gente vai tocando esse barco, né? É muito bom. Então, parabéns às mulheres nesse dia especial e que o amor materno possa inspirar a humanidade, né? Para a gente ver se ameniza essa situação que a gente está mergulhado, né? A ver se as mães dos dirigentes os inspiram, porque a gente, nas reuniões mediúnicas, a gente vê sempre os espíritos endurecidos, embrutecidos, muitas vezes amolecem na presença da mãe, amolecem na presença do carinho, do amor materno. Então, que o amor materno, da figura materna de todos esses homens e mulheres poderosas da humanidade, possam, digamos assim, lembrar Maria, lembrar Deus, lembrar Jesus no coração de cada um, né? Para que a humanidade possa escolher o amor, né? Pois bem, hoje a gente vai dar uma estudada aqui na última ceia. E é muito interessante a gente só se lembra dessa figura da última ceia por aquela pintura de Da Vinci, né? Aquela figura que está lá representada, Jesus ceando com os apóstolos. Mas quando a gente se debruça nos capítulos do Evangelho que tratam disso, a gente começa a refletir, e é como a gente comentava, né, Carlos? A gente começa a refletir e começa a se transportar para aquela época, aquele diálogo de Jesus com os apóstolos, né? Então, essa passagem que os evangelistas narram em Lucas, em Mateus, em João. A gente vai estudar mais aprofundadamente João, que é quem traz mais esse diálogo dos apóstolos com Cristo. A gente vê aquele aconselhamento daquele irmão mais velho que está partindo. Então, é um diálogo, como se a gente recebesse uma visita de alguém muito querido, de alguém muito importante, que viesse conviver conosco um tempo. E esse irmão mais velho, ele vai se despedir. Então, ele junta a família num almoço ou numa ceia, e vai conversar com esses irmãos, vai conversar com esses familiares. E é essa perspectiva que a gente deve olhar a última ceia. Esse diálogo, a gente não pode dizer o último diálogo porque a gente não entende que existe a morte. Mas essa despedida da sua tarefa naquele momento na jornada terrestre. Então, é muito interessante quando a gente se transporta e olha esse diálogo, Marco, com essa perspectiva, sabe? Um pai querido, um avô querido que vai viajar e diz, Bel, vou viajar, eu queria reunir a família porque eu queria dizer alguma coisa a vocês. Então, é essa conversa que João vai nos narrar e a gente vai mergulhar um pouco nela, né? Então, essa figura aí a gente conhece, né? Não está nem aparecendo ali, né? Deixa eu ver aqui. Foi que houve aqui? Será que mexeram no cabo? Não. Covardia. Deixa eu ver aqui se. Rapaz, ele está sem o. Não está aparecendo nada. Agora vai. Pronto. Então, essa última figura que a gente lembra dessa passagem da última ceia, que a gente já estudou aqui, quando estudou os apóstolos, quem era cada um dessas personalidades aqui, né? Em Lucas, no capítulo 22, versículos de 14 a 20, no capítulo 21 e 23, ele narra o seguinte: e chegada a hora, pôs-se à mesa com ele os 12 apóstolos, aquela situação da família reunida em torno da mesa. E essa figura
a família reunida em torno da mesa, não é porque eu sou gordo, não, mas eu me lembro muito das minhas passagens de família de minha mãe, principalmente no interior, que a família sempre se reunia em torno da mesa. A gente tomava um café da manhã, ficava em torno da mesa, sentava, tomava café, daqui a pouco vinha um bolinho, vamos tomar um cafezinho, aí continuava, daqui a pouco você viu o almoço e vamos ficando, e vamos ficando. A família é sempre reunida em torno da mesa. Acho que as tradições italianas é muito parecido, né? Então, a família se reúne em torno da mesa e você vai ficando na mesa e vai ficando na mesa e vai conversando e ali você discute, e ali você entende, e ali você come, e ali você belisca. Então, essa tradição de se reunir em torno da mesa é algo que nos fala muito nas nossas memórias afetivas, digamos assim. Que o fast food acabou com isso. A gente não tem mais nem mesa para comer, né? A gente come em pé, já saindo de costa para poder não gastar a fila, né? Então, infelizmente, a gente vai perdendo um pouco essas coisas de uma boa conversa, do almoço de domingo, de reunir a família, de trocar uma ideia, de se entender, né? E, infelizmente, a gente acumula tantas dificuldades e problemas que, quando se encontra na mesa a família para discutir, é para brigar, é para discutir e não para se entender, né? Para ter uma convivência mais fraterna, né? E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa. Era a celebração da Páscoa, né, que se aproximava, né? Antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Jesus, já sabendo da sua condição e do que aconteceria, ele já previa que aquela seria a última vez que ele se reunia com os apóstolos, né? E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e o deu, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em minha memória. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Nas nossas tradições católicas, apostólicas e romanas, a gente conhece muito bem esse texto que simboliza a Eucaristia, não é? Esse símbolo de comunhão entre o cristão e o Cristo. E a gente vai ver um pouquinho aqui a simbologia do pão e do vinho, o que é que isso significa, né? E mais adiante ele diz: mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Ele prevendo que Judas estaria sentado com ele na mesa, né? Judas Iscariotes. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Então, isso está narrado no Evangelho de Lucas. A gente vê aqui no começo, só pensando essas duas partes, que fala da questão da comunhão, do pão e do vinho, e fala da questão da traição de Judas no Evangelho de Lucas. A simbologia do pão e do vinho. Isso aqui a gente vai encontrar um pouco a visão espírita de como essa coisa é tratada. Então, a gente traz aqui alguns textos de Boa Nova e do Consolador, falando dessa simbologia. Em Boa Nova, o espírito do irmão X, Humberto de Campos, diz o seguinte: amados, disse Jesus com emoção, está muito próximo o nosso último instante de trabalho em conjunto, e quero reiterar-vos as minhas recomendações de amor, feitas desde o primeiro dia do apostolado. Aquela conversa do irmão mais velho que está partindo e vai reiterar as recomendações de amor feitas desde o primeiro dia do apostolado. Este pão, quando ele parte o pão, ele diz que este pão significa o banquete do Evangelho. Ou seja, a informação que ele veio trazer ao mundo. Este pão representa esse Evangelho, né? Este vinho é o sinal do espírito renovador dos meus ensinamentos. Constituirão o símbolo de nossa comunhão perene, no sagrado idealismo do amor, com que operaremos no mundo até os últimos dias.
todos os que partilharem conosco através do tempo deste pão eterno, deste evangelho, desta boa nova, deste vinho sagrado da minha alma, o vinho que vem ser o espírito renovador do Cristo, representam o objetivo santo dos nossos destinos. Terão um espírito fecundado pela luz gloriosa do reino de Deus. Ou seja, para nós espíritas, a simbologia do pão e do vinho não é o corpo e o sangue do Cristo, mas é o evangelho e a presença viva do Cristo em nossos corações. Andinho, você pode explicar a comunhão do rito católico? Quando você recebe a hóstia, essa simbologia é material ou espiritual? É as duas coisas, né? É porque naquela hora ali que o padre está fazendo a Eucaristia, ele pega o pão, ele parte e ele coloca o vinho. Então, nessa simbologia da Igreja Católica, está representando que nós estamos renovando os nossos votos de receber o corpo e o espírito do Cristo, segundo a visão do catolicismo. Então, você está renovando seus votos. Então, naquela hora, você faz a sua confissão diante de Deus, você se arrepende dos seus pecados, você renova os seus votos na comunhão de estar ligado a Deus. Para nós espíritas, essa comunhão é permanente, porque a comunhão do pão é o evangelho vivo e o vinho é o espírito do Cristo presente em nós. Então, essa comunhão é permanente. A gente, como espíritas, a gente não tem rituais, a gente não segue dogmas. Então, a gente não tem o dogma da comunhão. O dogma da comunhão, para nós, espíritas cristãos, é permanente, porque eu renovo os meus votos permanentemente. Né? Então, como ele diz aqui, o simbolismo do pão e do vinho, que seria posteriormente incorporado ao ritual da missa católica, sob o nome de Eucaristia, tem significado específico segundo o Espiritismo. Ou seja, o significado segundo o Espiritismo é específico. A verdadeira Eucaristia evangélica não é a do pão e do vinho materiais, como pretende a Igreja de Roma, mas a identificação legítima e total do discípulo com Jesus, cujo ensino de amor e sabedoria deve aurir a essência profunda para a iluminação dos seus sentimentos e do seu raciocínio, através em todos os caminhos da vida. Ou seja, a perfeita simbiose e comunhão de pensamentos, de ideais, de atitudes, de gestos, é a simbologia do pão e do vinho. Então, quando Jesus oferece o pão, parte o pão e os dá aos seus discípulos, ele está simbolizando, dizendo, eu estou dando a minha história, eu estou dando a minha vida para que vocês a sigam. Então, coloquem dentro de vocês. É como dizia o apóstolo Paulo, já não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Então, na hora que Paulo faz uma revelação desse porte, ele está plenamente, digamos assim, em comunhão com Cristo. Então, essa é a verdadeira simbologia para nós espíritas cristãos. Eu vou viver em comunhão com Cristo quando? Apenas no ato simbólico da missa, mas não, todos os dias. Quando eu acordo de manhã, quando eu venho à instituição, quando eu converso com a minha família, quando eu estou no trânsito. Em todos os lugares, eu preciso estar nessa comunhão permanente com Cristo. É uma coisa assim, né? Não precisa mais desses rituais. O Espiritismo explica que não precisa mais. Mas a fé do sujeito que está ali na igreja, a fé dele está ali na igreja, isso. Ele recebe uma luz. Lógico, a gente precisa disso. Tanto é que eles dizem que não é preciso mais da confissão. Não. Quem tiver achando que é feito vai comunhão, né? É porque, na verdade, é como o Marco está dizendo, a gente passou por vários períodos de... Não é que a gente está acima de ninguém, não é isso. É que a gente percebe a informação de uma outra forma. Né? Então, a própria Igreja Católica vai atualizando a percepção das coisas.
nós já passamos por isso também. Quando você vê um padre fazer um sermão, ele fala espiritismo. Eu fiz um culto ecumênico há uns 15 dias atrás. Há uns 15 dias atrás eu participei de um culto ecumênico com uma moça aqui, que fez até o ESD com a gente, a filha de Silvana, me chamou para falar como espírita, na formatura dela de enfermagem e psicologia, e estava lá um espírita, um católico, um padre e um evangélico. Quando eu fui falar, todos nós escolhemos um texto do evangelho e comentamos. Quando eu fui falar, eu disse, puxa vida, que coisa boa, que momento feliz. Porque se nos misturassem e não dissessem quem era o espírita, quem era o católico e quem era o pastor, está tudo certo, porque estava todo mundo bebendo da mesma fonte. Aquilo que a gente estudou aqui. Somos galhos de uma mesma árvore. Então, embora estejamos aqui representando diferentes rebanhos, todos seguimos o quê? O mesmo pastor. Então, a gente está chegando nessa comunhão de pensamentos e de entendimento. Né? Aqui nessa igreja, um padre, ele fez uma pessoa de Peixotinho que foi, e a palestra dele, o sermão da missa, ele falou todo o sermão de Peixotinho. Não tem que dizer nada. É claro, a caridade é o caminho, é o roteiro, né, de que a gente está traçando. Então, pois não. Simbolicamente, porque não está acontecendo agora no momento. Agora não está acontecendo. Simbolicamente, naquele copinho de água, ou as garrafas que a gente traz. A água fluidificada. Para fluidificar a água. Simbolicamente, também não teria uma representação disso daí? Não. Ali é o seguinte, ali é um tratamento. Porque, assim, ela está para além daqui. Porque a hóstia, você recebe ali naquele lugar, você precisa ir aqui naquele lugar para receber. A água purificada, como acontecia antes, muitas pessoas faziam uma garrafinha, deixava ali para ser abençoada, para receber toda a energia, todo o magnetismo, né, da casa espírita, tudo isso. Aí eu te pergunto, mas simbolicamente isso também não se aproxima de uma compreensão? Vê, Rita, na verdade, o que se aproxima é o que a gente precisa. Uhum. Porque quando Cristo diz, a tua fé te curou, a gente acredita em determinadas coisas. Então, por exemplo, para nós que temos, eu digo isso aqui bastante, 33 séculos de Velho e de Novo Testamento, e apenas 2 séculos de Espiritismo, o dogma, o rito, ainda está muito presente nas nossas vidas. Então, alguns espíritas ainda precisam de... é a água fluidificada. Ainda precisa desse ritual para alimentar a sua fé. É o gesto de fora para dentro, né? A gente ainda precisa dessa situação, né? Então, é uma perturbação, né? Então, a gente precisa desse gesto. Mas não tem esse papel. Não há esse papel. A água fluidificada, ela não simboliza esse ritual do Cristo. A água fluidificada é um tratamento. É um tratamento que você tem quando vai à casa espírita. Ó, toma um remédio. É fluido, né? Eu acho que a água fluidificada, ela não é assim. Não é. Ela não é assim. Não. Ela é um veículo físico onde você tem mais condição de absorver o fluido. Talvez algumas pessoas possam absorver o fluido sem a água. Claro. É a mesma coisa do passe, Bel. É porque ali é mais fácil para a espiritualidade. É a mesma coisa do passe. Porque tem o católico que a gente chama o Papa Hóstia. Sim. Que ele vai para a missa, mas ele quer a hóstia. Ou seja, se ele for para a missa e não comungar, ele não foi para a missa. E tem muitos espíritas que são os Papa Passe. O Papa Passe.
Se ele vem para uma reunião espírita e não toma o passe, ele não comungou. Então, tem esse símbolo também, porque faz parte da nossa vida. Quando a gente repete aqui muitas vezes, você já foi beneficiado pelo passe. Claro que vocês estão sendo beneficiados os católicos estão sendo beneficiados quando estão na igreja, quando estão em comunhão com o Cristo. Agora, nós ainda, espíritos materializados, precisamos do rito? Precisamos do rito. Quando uma criancinha nasce, o que é que uma avó católica faz? A primeira coisa que ela faz é comprar uma medalhinha com Santa não sei quem, Santa Rita de Cássia, né? E bota logo pendurado no pescoço. Santa Rita é brincadeira. Mas bota logo, quando eu fiz a primeira comunhão, eu ganhei o crucifixo para pendurar no pescoço, porque aquele crucifixo vai lhe proteger. E você acredita nisso, porque você ainda precisa do material para simbolizar alguma coisa, né? A gente vai se desprendendo disso, claro que a gente vai se desprendendo, porque o Cristo vive em mim. Eu não preciso do amuleto, eu não preciso do símbolo, eu não preciso da matéria para alimentar essa minha comunhão. Essa comunhão é permanente entre eu e o Cristo. Então, até a gente ir se desvencilhando desses ritos, a gente vai necessitando e imaginando isso. Então, é por aí. A gente não pode estar condenando ninguém que pense desse jeito, a gente não pode estar criticando ninguém que imagine as coisas desse jeito, porque faz parte do nosso processo de evolução. Aí agora eu vou ficar achando ruim porque alguém que chega aqui e fica feliz porque tomou um passe, e fica feliz porque bebeu uma água fluidificada. Não. Isso faz parte do processo de cada um. Eu não vou dizer que bobagem, não é bobagem. Para aquela pessoa é muito importante que ele esteja fazendo isso, porque aquilo ali está alimentando a sua alma. Ele precisa daquilo ali para se sentir fortalecido. Não é? Eu não posso querer que ele, da noite para o dia, diga, olha, você não vai mais comungar quando chegar na missa. Claro que não. Isso é um processo que a humanidade vai chegando. Eu não posso chegar aqui e dizer, olha, a partir de hoje, a gente não vai mais dar passe. Por quê? Porque todo mundo já recebeu seu passe. Não. A gente ainda vai... É claro que um passe dirigido diretamente de um passista para a pessoa tem outro poder? Tem. Porque tem um médico passista que está ali atuando diretamente. Né? Também o passista é beneficiado. Claro. Não pode negar isso. Claro. A gente põe a mão, nós estamos sendo assistidos. Claro. Nosso lado é o material. Quem está por trás de nós... É lógico. Eu sempre falo sobre isso aí, que nós somos um fio de luz. Isso. A energia que passa dentro do está limpando, né? Espiritual. E está limpando. O filtro que está recebendo a água e que está filtrando, a água está limpando. Então, se está passando por mim, está me tratando também, né? Teve uma vez, Edmundo, que a gente purifica a água aqui, o cara trouxe um garrafão de água mineral. Ruim é o cara trazer um carro-pipa, parar aí na porta e dizer, fluidifica aí. Agora, esses veículos de fluidos, né, assim, básicos, isso também, eu acho que isso também serve, porque às vezes a pessoa doente não tem condições de receber diretamente. Sim, ela, sim. Até às vezes ela não consegue. Então, são veículos que a espiritualidade usa sim. para que você receba aquele estudo. Claro. Você não conseguiria se receber. Lá no nosso lar, o ministério mais elevado que tem é o ministério da... eu me esqueço o nome aqui. É o ministério que ficam espíritos bem evoluídos, que ficam num dos 6 ministérios da União Divina. Uma das tarefas desse ministério da União Divina, sabe qual é? Fluidificar as águas dos lagos, dos rios. Então, eles estão fluidificando a água do rio, para todo mundo beber daquela água fluidificada. Porque a água pura, fluidificada, é alimento das almas. Né? Então, a gente vai começando a entender as coisas. Oi? Isso daí é muito
ontem aconteceu uma coisa, eu acho que foi até bom a gente estar estudando sobre o produto de simbolismo. Ontem uma amiga me ligou, ela está muito acima do peso. Feito eu. Ela ligou para mim para me perguntar. Não, o negócio é muito sério. Ela me ligou porque ela está muito acima do peso. E ela disse que tinha feito uma dieta espiritual. E aí ela, olha isso, dieta espiritual. Aí ela me perguntou, olha, eu nunca li nada sobre o assunto, mas me fale mais ou menos, né? Que é idêntico que eu já estudei, eu vou tentar te ajudar. Aí ela falou que foi uma mulher que podia espírita e estava fazendo uma dieta espiritual. Aí tinha todo um ritual para ser feito para ela conseguir emagrecer. Então tinha até a posição da colher, não podia deixar as pessoas tocarem no alimento que ela ia comer durante aquele período. E ela perdeu 35 quilos. Então, olha, a gente acha que não, né? Mas é como ela falou, a gente precisa respeitar. Aí na hora que ela começou a contar, principalmente no processo do ritual, aí eu me segurei um pouquinho, porque, meu Deus, eu não acredito, né? Porque ela é muito informada, ela é muito espírita. E eu estava me segurando até que assim, um pouco, porque chega a ser engraçado, mas a gente precisa respeitar, porque isso é muito sério. Mas às vezes na pessoa, isso é o gatilho que ela precisa. Ela precisa daquele gatilho para acreditar e seguir o rito. Provavelmente ela perdeu muito menos. Não, ela falou que perdia fome. Só que ela fez esse processo 3 vezes. E é um processo pago. Claro. Pagava muito caro. Pronto. Né? A tua fé te curou. A fé E aí, essa pessoa, além de cobrar caro, para começar o processo, ela tinha que fazer uma manutenção. Então, ela ia ter que viver naquela conexão para manter o peso. Ela daqui a pouco vai descobrir que quem perdeu o peso foi ela. Porque ela acreditou na sua transformação. Agora, ela precisou desse impulso material. Está valendo. Está valendo. Cobrou aqui vai ganhar peso. Mas é sério. cobrou para ganhar é dívida. Quem sabe eu já não sou responsável por isso. Eu já fiz isso. Vai vir gordinho. Sim, claro. Mas o passe é você dar de você mesmo. Você está dando de você mesmo. Né? Então, você está transmitindo o seu fluido junto com o fluido material e espiritual disponível para uma pessoa que está necessitando de fluido vital. O passe é fluido vital. Então, você precisa dessa transmissão fluídica. Né? Então, é o ato. É diferente da prece, que você se conecta apenas com o fluido disponível no ambiente. Agora, o passe é fluido materializado através do médium. Você está dando um alimento seu também. Agora, quando a gente diz que está todo mundo aqui já recebeu o passe, porque os irmãos passistas que estão presentes, concentrados e disponíveis, eles estão. Por exemplo, Jesus, quando disse, quem me tocou? Eu senti que de mim saiu virtude. Porque Jesus é um espírito permanentemente doação. Então ele está ali, se tocar nele, é um fio. Você pega a energia. Então, o papel de nós, trabalhadores da casa espírita, quando a gente chega numa casa espírita, é ficar concentrado, é vibrar com o palestrante, é estar disponível. Porque neste salão, na hora de uma palestra pública, que é a reunião mais importante da casa espírita, tem centenas de trabalhadores assistindo a plateia, encarnada e desencarnada. Então, ela vai usar quem para beneficiar a plateia? Os trabalhadores. Então, se a gente não tiver essa consciência de que está ali para trabalhar, está ali trabalhando, a gente vai ficar aqui conversando besteira, olhando o celular, sem estar disponível para estar servindo aquele momento da nossa reunião. Né? Mas vamos lá. A mensagem evangélica demonstra claramente ainda que, sob o véu do símbolo, que Jesus não estava fazendo referência ao pão, alimento material, nem ao vinho, mas de sua doutrina, que é o alimento do espírito e precisa ser repartido com todos, para que todos os espíritos não sintam fome de conhecimentos religiosos, para que todos sejam saciados com esse pão
que nos dá um corpo novo, incorruptível e imortal. Isso está em Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibash Schutel, ou Schutel, como queiram pronunciar. Então, meus irmãos, a questão do simbolismo do pão e vinho, a gente está vendo que para nós espíritas é essa simbologia que não há, mas uma perfeita comunhão entre o Evangelho e a presença viva de Cristo em nossas vidas. Né? Vamos mais à frente um pouquinho, começar a estudar os ensinos e orientações de Jesus na última ceia. Se a gente pensar aquela história que eu estava dizendo, alguns de vocês não tinham chegado ainda, mas a última ceia, ela simboliza aquela conversa com o irmão mais velho que veio nos visitar e que está partindo para fazer uma viagem. Então, a gente olhar a conversa da última ceia, que a gente muitas vezes só pensa na pintura, mas é uma última conversa da tarefa de Jesus enquanto na terra com os seus apóstolos, com a sua família, seu colégio apostolar. Então, nessa conversa, ele passa muitos recados que a gente ouve falar. Por exemplo, o advento do Espírito Consolador, o maior será o menor no reino dos céus. Jesus exemplifica que o maior discípulo é o que se torna servidor de todos. Jesus anuncia um novo mandamento, é caminho, verdade e vida, é a videira, o valor da prece. Ou seja, várias informações que a gente estuda no Evangelho foram passadas nessa conversa da última ceia. Então, vamos estudar um pouquinho o Evangelho de João, a gente percorrer um pouquinho esse Evangelho de João. Depois eu sugiro a vocês que observem qualquer Novo Testamento, leiam do capítulo 13 ao capítulo 17 do Evangelho de João, que é exatamente esse diálogo de Jesus com os apóstolos nessa passagem da última ceia. A gente pensou alguma coisa aqui que a gente vai estudar com vocês. No capítulo 13, João diz o seguinte: levantou-se da ceia, como eu estava dizendo no começo, vamos tentar se transportar para aquela mesa, lá em Jerusalém, na presença do Senhor Jesus, ouvindo e presenciando mentalmente essa conversa, para a gente beber desse alimento que nos renova. Né? Então, vamos pensar nisso. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs a água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Isso é a cerimônia que a Igreja Católica chama do lava-pés, que a gente vê todos os anos na Semana Santa, tem a simbologia do lava-pés. Então, é isso que João está nos passando aqui, que ele tirou uma água e começou a lavar os pés dos seus discípulos, e enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Aproximou-se. O que é que simboliza essa questão do lava-pés? Aí é que está Jesus nos ensinando. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Ou seja, Simão Pedro perguntou: o Senhor, que é o Senhor, está lavando meus pés? Vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Jesus afirma isso para Simão Pedro. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Verdade total. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior que o seu senhor, nem o enviado, mais do que aquele que o enviou. Ou seja, ninguém é maior do que ninguém. Eu estou aqui me igualando diante de todos vocês, porque o maior é aquele que mais serviu. É isso que Jesus está simbolizando com essa cerimônia do lava-pés. É dizendo, se eu sou mestre e Senhor, estou fazendo isso com vocês, eu estou me colocando igual a vocês. Então, vocês não se sintam maiores do que ninguém. Não é porque vocês, muitas vezes, têm o dom da informação, têm o dom da palavra, têm o dom da cura na mediunidade, que vocês são melhores do que ninguém. Porque o maior servidor é o que é servidor de todos. É o que Jesus está nos ensinando.
Então, essa simbologia do lava-pés significa isso, que a gente não se envaideça, que a gente não se torne orgulhosos, prepotentes, vaidosos, que a gente se sinta acima da humanidade. Não, o maior servidor é aquele que serve mais. Não é? Então, essa é a simbologia do lava-pés. E mais adiante ele diz: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podereis vós ir. Eu vos digo também agora: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisso conhecereis todos os meus discípulos, que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então vocês vejam essa recomendação de Jesus, dizendo: meus filhos, eu estou partindo, mas um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Puxa vida, gente, isso é um traçado de luz para a humanidade, não é? Que a gente ainda não escolheu esse caminho. E eu acho que a gente hoje está passando por essa prova definitiva da nossa transição. Escolher amarmos uns aos outros. Se a gente mal consegue amar os nossos familiares que vivem no mesmo teto, avalie amar os que a gente não conhece, né? Então, as guerras que estão acontecendo hoje no continente, elas acontecem há muitos séculos. Elas acontecem de formas particulares em muitos lares, em muitas cabeças, em muitas situações. E a guerra que eclode num continente, ela é decorrente das guerras particulares, das mentes bélicas que se somam. Então, se nós fôssemos discípulos do Cristo há 2 milênios, por certo, a Terra não estaria passando pelo que a gente está passando hoje. Porque um novo mandamento ele nos deixou. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Ainda por um pouco eu vou ficar com vocês. A grande indagação, não é? Permitir a reencarnação desses irmãozinhos. Qual seria a finalidade, né? A reencarnação desses... A finalidade, Carlos, é que o pai é pai da humanidade. Se a gente é pai imperfeito e mesmo sabendo que o filho está errado, a gente dá uma nova oportunidade, imagine o pai de infinita bondade. Permitir novas encarnações é para que eles tenham oportunidade de arrependei-vos enquanto estão a caminho. Se não se arrepender... Agora se nós não tivéssemos esquecimento, fosse ver nossas encarnações anteriores... A gente não estava aqui. Era tapa todo dia. Olhava para a cara do você, você, de novo, pronto, metiu o pau, né? Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podes agora seguir-me. Esferas espirituais, né? Para onde eu vou, Jesus, esfera crística, você não pode me seguir. Mas depois me seguirás. Ou seja, a perspectiva de que tu também evoluirás, né? Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Ei, Pedro, é questão. Ei, tu vai dar a tua vida por mim? Na verdade, te digo que não cantará o galo enquanto me não tiveres negado por 3 vezes. E assim foi feito. Ei, você era um dos que acompanhava o Cristo. Eu? Eu lhe vi com o Nazareno. De jeito nenhum. Você estava com eles agora no horto. De forma nenhuma, não era eu. Ou seja, na hora do testemunho da verdade,
a gente pica a mula, não é? Então, Jesus, conhecendo dessa fragilidade humana, ele já disse isso a Pedro. Pedro, você não pode ir comigo para onde eu vou, porque você ainda não dá testemunho de mim. Simples assim. Você ainda não tem a capacidade de me seguir porque você não faz o que eu digo. Você não segue o que eu faço. Você teme pela sua vida material. Que é o que a gente está fazendo aqui. A gente teme pela nossa vida material. A gente tem medo de morrer. Mas se a gente já sabe que não há morte do espírito, a gente tem que preservar o corpo físico. Mas essa coragem é que a gente ainda não está revestido dela. Você falou em prova definitiva, eu fiquei preocupado aqui. A prova tudo bem, mas definitiva. Não, prova definitiva de quê? Da humanidade. Você falou aí, prova definitiva. Mas é o caminho. Mas é o caminho. Definitivo é o seguinte, Carlos, porque a gente hoje, quando eu digo definitivo, é porque a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a gente não tinha o poder bélico de uma bomba nuclear. Uma bomba nuclear, meu irmão, a gente tem um poder bélico na Terra que explode esse nosso planetinha centenas de vezes. E a gente vai virar pó e volta para o Sol. Então, o que eu estou dizendo que é a prova definitiva, materialmente falando, é nesse sentido. Se alguém resolver apertar um botão, bum, não dá tempo nem da gente discutir. Então, acho que Divaldo tem um vídeo circulando aí que o Cristo está atento que pode surgir um derrame na mão de um desses que teria condições de apertar um botão. Então, veja, é aquela história do pai que eu já vou entrar em outra coisa aqui, mas já que estamos vivendo esse momento, eu vou dizer. É a história da data limite. 2019 era a data limite. Não tinha essa história de 2019 era a data limite? Por que 2019 era a data limite? Segundo os espíritos, a humanidade evoluiu tecnologicamente para conseguir constituir uma tecnologia capaz de produzir uma bomba atômica. E essa mesma tecnologia que fazia com que o homem tivesse um foguete que o levaria à Lua. E o homem foi à Lua em 1969, com a tecnologia da fisão ou fusão nuclear, não sei ao certo qual das duas. Mas era uma tecnologia que produzia muita energia capaz de fazer com que o foguete chegasse a um estágio de energia que saía da atmosfera e chegava na Lua. Quando a humanidade chegou, os gestores do plano espiritual olharam assim e disseram: ei, essas crianças estavam brincando num apartamento, no quarto deles, com fósforo. Na hora que eles estavam brincando com fósforo, o máximo que podia acontecer era eles soltar um fogos de festim que davam uma alteração no quarto. Só que agora eles estão brigando com uma central de gás que, se ele brincar com essa central de gás, ele explode o prédio. Aí o síndico do condomínio disse: ei, vamos ver o que é que eles vão fazer com esse brinquedinho que eles estão na mão. E vamos dar um prazo para eles de 50 anos, porque os cronogramas são diferentes, né? Se esse prazo de 50 anos, 69, mais 50 anos, 2019. Que era para ver se nesse período a gente não fazia besteira, com a tecnologia que a gente havia descoberto. Quando se falava em data limite, era nesse sentido, de que até 2019 a espiritualidade estava olhando o que é que a gente ia fazer. Se a gente não fizesse nada, tudo bem, vamos para frente, vamos entrar em outro patamar. A questão da pandemia, dessas outras coisas, falam que estava prevista uma outra guerra mundial, pela psicosfera humana, pelas guerras particulares, pela condição espiritual de cada nação, de cada povo, de cada espírito. Jesus, advogando com as leis divinas, disse: não, vou mandar uma pandemia
para que isso aconteça em todo canto e a coisa seja mais branda e a humanidade desperte. A questão é, foi suficiente, 2 anos de pandemia foi suficiente para que a humanidade entendesse que o caminho é a comunhão permanente com Cristo. O que está em jogo é a prova que a humanidade está dando de que escolheu o amor, de que escolheu a paz. E, graças a Deus, eu começo a ver sinais de que o Senhor da guerra está ficando isolado. O resto da humanidade está dizendo, não quero guerra, não quero... Eu não vou entrar no mérito político se ele tem razão ou se ele não tem razão. O que eu estou colocando é o seguinte, é quem deu a tapa. Eu vi ontem. Quem deu a tapa? Quem deu a tapa foi ele. Quem é que tem o poder bélico? É ele. O resto da humanidade está olhando. E não quero briga, você vai brigar só. Porque pelo poder bélico que nós temos hoje, a gente acaba com o mundo. E o governador planetário, que faz há 4,6 bilhões de anos, que está construindo o planeta, ele não quer mais passar por isso. Não quer. Provavelmente, Jesus já tem outros planetas que ele está tomando conta. A Terra não é o único. Se vocês não querem, não, tá bom. Então, não é assim. É muito esforço que ele tem para tomar conta desse rebanho. Então, o que a gente tem que fazer? Confiar. É entregar nas mãos dele e fazer a nossa parte. Não está ao nosso alcance, né? Eu vi ontem, para se ter uma ideia, 141 países se reuniram e vão começar a trabalhar para não ficar dependente só de um. Veja. É uma maneira, porque está muito dependente da Rússia, de certas coisas. Né? Marco, todas as coisas que a gente passa são provas. A pandemia também foi uma prova. Para a gente passar e para a gente descobrir a vacina. Tudo isso são provas que a humanidade vai passando para ver se a gente subir um degrau. Vou mandar uma ameaça de uma guerra. Vamos ver se tu vai brigar? Não, eu vou escolher a paz. Beleza, tu está entendendo a situação. Agora, se a gente vai entender a paz com consequências mais dolorosas, eu não sei. Eu não posso precisar. Talvez a gente tenha que resgatar coisas que a gente já fez na Idade Média. Talvez a gente tenha que passar por isso sim, porque já temos consequências desse ensaio de conflito ou guerra, como quer que chame. Já temos consequências. O petróleo já subiu, a economia já vai sofrer a ressaca. Então, a gente vai sofrer consequências. A nova geração que está surgindo já vai entender que determinadas coisas que a geração que está saindo fazia, não fará mais. Então, se a gente ler o capítulo 18 de A Gênese, a gente vai ver, são chegados os tempos. A gente vai estudar aquilo ali e vai cada um interpretar como quiser. Mas é uma nova geração que vai e uma nova geração que fica. E as transições estão acontecendo. Eu, particularmente, espero e torço para que a gente não tenha consequências mais drásticas do que está acontecendo. Eu espero. E os nossos governantes planetários estão também atentos para que tudo isso esteja acontecendo, seja uma prova para que eles não deixem a gente brigar. 2 valentões estão numa sala de aula, saem para brigar. Os mais velhos ficam só olhando. Se der a primeira etapa, eu vou lá apartar. Eu vou fazer alguma coisa para que eles não briguem. Porque a briga deles pode gerar consequências para a humanidade toda. É por aí. Né? Eu estava aqui pensando, a gente ainda é tão assim, alheio ao ensinamento de Jesus, né? Como você estava colocando lá, que falou ali os filhinhos e tal, que Jesus ensinando o amor, e a gente é tão alheio a isso, que se o motivo porque a maioria dos países não querem a guerra é porque a gente tem armamento para se matar a nós próprios, mas vai explodir a terra.
Certo? Então, a gente tem medo da morte, tem medo disso. Material. Então, a gente não vai fazer a guerra, suponhamos. Mas, na verdade, esse pensamento não deveria existir. O pensamento é não guerra, é paz, porque é assim que Jesus ensinou, é assim a nossa evolução. Ontem eu estava na... bem da humanidade. Claro, Bel. Não porque a gente tem medo de que a guerra vai acabar com a Terra. Não, todo mundo isso. Até a nossa motivação para não querer a guerra, alguns... É material. É interesse. Vai mexer comigo. Vai mexer comigo. Né? Ontem mesmo eu estava na reunião mediúnica e apareceu um espírito revoltado, um espírito da África, dizendo o seguinte: se vocês estão preocupados com a guerra, não é? Pouco isso que você está dizendo. Guerra é uma mãe ter 8 filhos para dar de comer e não ter alimento. Guerra é isso. E é isso que a gente passa no nosso continente há muitos séculos. E a humanidade não observa. Então, Bel, talvez a humanidade esteja despertando para uma realidade de que a guerra está em toda parte, de que a humanidade tem que escolher a solidariedade, de que a humanidade tem que escolher a transformação moral, de que a humanidade tem que escolher a evolução do espírito. A humanidade não tem que estar preocupada com um barril de petróleo que está a $128, porque tem consequências financeiras. A humanidade tem que estar preocupada com o que é que eu posso fazer pelo meu próximo, que caiu na rua e que está necessitando. Essa solidariedade entre os povos, entre as nações mais ricas e mais pobres, é que precisa despertar. Agora, o que é necessário para que esse tipo de entendimento chegue? Será necessária a destruição para começar de novo, com uma nova raça, pensando diferente? Ou dá para fazer uma transição? Porque as transformações, elas acontecem de 2 formas. Elas acontecem gradualmente e não tem grandes saltos. Ou acontecem abruptamente, para que tenha um impacto e dessa transformação nasça uma nova realidade. Eu estou torcendo para que essa transição que nós estamos passando seja suficiente, esse impacto, que não seja pela dor. Para que essa transformação não seja pela dor. Porque é aquela história, você educa seu filho dizendo: meu filho, não faça isso não. Meu filho, não faça isso não. Meu filho, não faça isso não. E ele continua fazendo. Chega um ponto que você perde a paciência e não tem mais tempo. Aí o que é que você faz? Senão agora você vai entender. Dando-lhe um castigo, uma coisa mais forte, para que ele entenda. Nós estamos passando por o mesmo processo de educação, desde que o mundo é mundo. Então, é um pouco isso que a gente está passando. Né? Então, é imprevisível, eu não sei. Eu realmente sou muito pequenininho para saber o que vem. Na verdade, segundo até a ciência diz, eles colocam assim, os físicos colocam 4 tipos de civilizações, digamos assim, né? Então, tem 1, 2, 3 e 4. O 1 é aquele onde o planeta todo é um só. Não teriam divisões de países, mas não tem assim, meu país, o teu país. É um mundo. Que eu acho que teria assim, a destinação dos espíritos que vivem na Terra, a destinação da Terra seria essa: ser um mundo só em meio a todo o universo, né? E a gente ainda não conseguiu chegar lá. O nosso grau é 0, alguma coisa, não chegou no 1 ainda, porque a gente não consegue fazer essa interação da Terra toda. É todo mundo ainda muito, como a gente está vendo, né? Materializado ainda. Né? Então, o objetivo, talvez, da espiritualidade fosse esse. O físico que eu li não fala da espiritualidade, lógico, né? Mas ele diz assim, a humanidade, o universo. Então, a gente teria que atingir, pelo menos, esse estágio 1, que é entender que a Terra, o que acontece aqui no Brasil, repercute lá, né? No outro lado, entendeu? É essa lição que a gente precisa aprender agora. Talvez não seja nem uma lição de amor, que a gente não tem condição de entender isso, mas de entender que a gente está num lugar só, todo mundo num canto só. E que não tem como sair daqui agora. Então, tudo que acontecer aqui vai ter que ser aqui mesmo. Então, a gente tem que aprender a se resolver, a criar a unir a família, como se fosse uma família toda. Eu creio que vai ter
Eu creio que vai ter dificuldade de alimento, vai ter dificuldade de um bocado de coisa aí, sabe? Para poder a gente aprender as lições aí. Mas, bom, gente, João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos já teria dito. Pois eu vou para preparar o lugar. E se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. É aquela história. Tomé disse, o senhor vai para onde? Eu quero saber qual é o caminho. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então vocês vejam o diálogo maravilhoso de Jesus com os apóstolos. Aquele irmão mais velho dizendo, eu já vou, mas eu vou na frente e eu vou preparar o caminho. Confiem, tenham tranquilidade, que eu vou preparar o caminho de vocês. Aí aquele irmão mais curioso disse, mas irmão mais velho, eu não sei para onde vais. Eu não sei que caminho é esse. Que caminho é esse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida para Deus. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, se nós conhecêssemos a Jesus, também conheceríamos o seu Pai, que é Deus. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê, a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Ou seja, se eu estou vendo o Filho, que é o que é, eu estou vendo o Pai. Como é que você me pergunta quem é meu Pai? Esse é o diálogo de Jesus com seus apóstolos, né? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Daí vem aquela história do Deus Trino, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que nós aprendemos durante muitos séculos, né? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Ou seja, eu e meu Pai somos uno. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Ou seja, Jesus tem a autoridade de falar em nome de Deus, não é? Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Ele delega esse poder para aquele que crê no Cristo. Também é capaz de fazer. E tudo quando pedirdes, em meu nome eu o farei, porque o Pai será glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Olha aí o contexto desse diálogo e dessa informação, né? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. É aquela história do cristão. Se o cristão ama o Cristo, guarde os seus mandamentos. Siga o Cristo, porque ele é caminho, a verdade e a vida. Ele rogará ao Pai que envie outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ou seja, essa verdade que o Cristo dizia que não podia receber naquela hora, mas que ele enviaria, não é? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Aí de um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse Jesus, Judas, não o Iscariotes,
Senhor, de onde vem que hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tendo-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenha dito. Ou seja, no tempo oportuno, esse Consolador, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenha dito. Deste texto surge a interpretação do Deus Trino, porque ele fala aqui em eu e o Pai somos uno, e esse Espírito Consolador, que é o Espírito Santo. Então, a Igreja Católica entende que o Consolador é esse Espírito Santo, que é enviado, e por isso que ele se infunde na personalidade do Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Para nós, da doutrina espírita, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Jesus, a gente sabe quem é o governador planetário, e o Espírito Santo, na verdade, é essa doutrina consoladora que nos revela todas essas verdades, que é quem liberta. É isso que a gente está aprendendo aqui, que a seu tempo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenha dito. Ou seja, rememoraremos todos aqueles conceitos da primeira revelação e da segunda revelação. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deixo-vos a minha paz, e a minha paz vos dou. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse. Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultarias por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse. Agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Então, está aí, meus irmãos, esse diálogo do Cristo com os seus apóstolos, nesse capítulo 14. Ainda tem o capítulo 15, que ele fala da verdadeira videira. Tem o capítulo 16, que tem muito a dizer. E tem o capítulo 17, que ele culmina dizendo: Jesus falou todas essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho se glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só por um único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu mais deste e guardaram a tua palavra. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, meus irmãos, nós temos um manancial de informações que o Cristo nos deixou para nos traçar esse roteiro seguro de força, de fé, de esperança, de tranquilidade, de serenidade, porque a presença do Cristo envolve a todos nós dessa paz, dessa serenidade, dessa tranquilidade.
Então, que a gente possa se revestir desse espírito de tranquilidade, da presença do Cristo em nós, tendo essa comunhão permanente do corpo e do espírito do Cristo, fazendo parte de nossas vidas. Que a gente entenda o recado da última ceia como esse farol de luz que Jesus deixou para toda a humanidade. Que a gente não se turbe os nossos corações. Credes em Deus e creiamos também no Cristo, porque Ele veio, Ele está conosco para transformar as nossas vidas. Não tenhamos medo das coisas que nos envolvem e que nos cercam. Vamos em frente, serenos, seguindo as suas pegadas, porque Ele é caminho, verdade e vida para Deus. Que Jesus nos abençoe, né? Que a gente possa depois ler esses capítulos do Evangelho de João com muita atenção, com muita tranquilidade e entendendo todos esses recados que eles deixaram para nós. Vamos embora. Vai botar na... Eu vou passar o material. Então eu peço a uma das senhoras aí presentes